E é o seguinte, eu quero falar do São Paulo Futebol Clube. É o triste fim de uma era de vitórias e uma era de glórias que o São Paulo acaba tendo quando ele fecha com esse técnico aí. O que eu posso dizer de um cara desse sem me exceder, né? Olhando agora pro ser humano, o Zubeldia, uma figura legal pra caramba. Ele é um cara bacana mesmo, fora do campo. No campo também, nada contra. Só que, assim, ele pega um momento do São Paulo onde ele divide com a diretoria. Totalmente dividido com a diretoria. Muito mais a culpa da diretoria, inclusive. 90% por culpa da diretoria, tá? Que fique claro. O Zubeldia, ele é usado como um bode expiatório. E ele estando na linha de frente, o São Paulo, na diretoria, que eu vou explicar bem onde eu quero chegar com esses caras, eles pegam a chave do São Paulo de abrir e fechar o comércio e entregam na mão de um cara que ele não sabe o mínimo, não sabe o básico e quando sabe não tem coragem para executar. Então, nós estamos no pior momento que nós podíamos ter. Quando nós tínhamos o Muricy para voltar e tirar o São Paulo do rebaixamento era uma coisa. Quando nós tínhamos o Hernanes para voltar pro São Paulo e tirar do rebaixamento era outra coisa. Quando nós temos hoje o Júlio Casares e o Belmonte, que o Belmonte fala abertamente que não tem que colocar o Lucas Moura porque é uma grama sintética, quando nós estamos vendo aí um monte de time do Brasil já ter grama sintética, concordo que tinha o lance de voltar e de contusão, mas nós precisávamos mesmo do Lucas, né? Nem todo time é o Libertad, nem todo time é o Alianza Lima, nem todo time é o Náutico. Nem todo time é o Santos com 4 pontos aí que nós podemos dizer, vamos ganhar a qualquer momento. Então o São Paulo ele entra agora na última posição que podia antes do Z4 e a esperança de recuperar o São Paulo ela é mínima, porque o time não tem grana e fechou com um técnico que não usava o elenco de São Paulo, ele não usava. Elenco curto, o elenco é curto, o ano vai ser difícil. Peraí. Mandou Michel Araújo embora que não era usado. Mandou Nestor embora que não estava sendo usado. Mandou Eric embora que não estava sendo usado. Mandou aí Galopo embora que não estava sendo usado. Mandou embora o William Gomes que não estava sendo usado. Devolve pra base o Henrique Carmo que não estava sendo usado. Usa hoje Ferreirinha e André Silva. E Lucas Ferreira e Matheus Alves porque sim, os caras se machucaram. E o Alisson, que é o próximo a se machucar, vem de 15 jogos seguidos. Ou seja, Bobadilha não é usado, Luan não é usado e assim vai. Percebe que não é uma coisa, o acaso, é um ciclo infinito que vai levando os jogadores embora do São Paulo. Então não é que o elenco é reduzido. O que acontece é que mesmo que você tenha o elenco aí do Flamengo, você não vai usar, porque o técnico ele não enxerga um palmo adiante do nariz dele. Ele não enxerga porque ele nunca teve elenco. Ninguém espera que a LDU tenha um elenco recheado, onde o técnico possa gerir o elenco. E esse é o nosso técnico. Ninguém espera que o Lanús ou o Barcelona de Guayaquil tenha um elenco tão recheado que você fala, vou tirar esse, colocar aquele, poupar. Não. Ele vem de um ambiente, o Zubeldia, de Barcelona de Guayaquil. Ele vem de um ambiente ali de Lanús. Claro que não tem elenco. Então como que pode esperar que esse rapaz argentino aí, gente boa, como é que pode esperar que ele consiga gerir um elenco? Mas se quiser realmente bater na tecla do elenco curto, eu só queria lembrar que o São Paulo ontem, ele mal chuta pro gol. Mal chuta. E do banco vieram Pablo Maia, Luciano e Oscar. Né? Pablo Maia, Luciano e Oscar. Além das ausências de Lucas e Caleri, né? Além da ausência do Luiz Gustavo. Ele perdeu o Wendel ali, ele colocou o Enzo Dias, quem que tem esse tipo de luxo, né? Então, vim falar que não tem elenco, pode colar pra alguns aí, pra mim não vai colar. Quem não usava Rames Rodrigues, depois não usava Galopo, depois não usava o Lucas Moura na posição certa, chegou a colocar Oscar de volante e também de ponta esquerda, não sou eu, é o Zubeldia. Então reclamar que não tem um meia, não tem meia, reclamar agora do Ferreirinha e do André Silva não é cabível. Porque quando tinha André Silva e Ferreirinha que estavam já dando sinais de que iam melhorar o São Paulo e melhoraram, eles só entraram por uma obra do acaso. Uma obra triste do acaso que levou Lucas e Oscar e Caleri para o estaleiro, para o machucado do departamento médico e também coloca o time e também o Luciano que tem uma indisciplina. Então não era para ter. Não era. O William Gomes, ele foi embora. Pegou o beco, puxou o carro e vazou. Uma venda muito
esquisita, uma venda muito difícil, uma venda da madrugada, sabe? Vou vender esse cara aqui na madruga, vende por 56 milhões e tem o carimbo do Belmonte. O Belmonte, ele não ficou no muro, não ficou quieto, não falou que uma pena, não. Ele deu razão pro técnico dele. Ele deu razão pro Luiz Zubeldia. Ele falou, não, mas o William Gomes foi uma venda. Não queria vender por esse valor, mas ele não tinha minutagem, ele não era usado. Então, assim, não reclame agora que não tem reserva pro Ferreirinha. Não reclame. Né? Quem coloca o Cedric de ponta direita não somos nós. É o Zubeldia com o carimbo do Belmonte e do Casares. E de muito mais pessoas. Jornalistas, torcida organizada. Quem coloca o Cedric de ponta não somos nós. É o Zubeldia com a sua diretoria e com os seus jornalistas de estimação. Seus defensores contumazes. Então não vem reclamar que não tem elenco. Quando o Rian Francisco for embora do São Paulo, vocês vão ver que logo logo ele vai embora, o Lucas Ferreira também. Eles vão embora porque o Zubeldia não quer usar da maneira que precisa. Não vai usar. O que o Zubeldia fez com um cara igual o Rian Francisco, por exemplo, ele fez porque ele quis. Ele não usou contra o Velo Clube porque ele quis. Não quis. Ele não usou contra o São Bernardo já classificado porque ele não quis. Então o dia que o moleque for embora, custando nada pra gente, não rendendo nada pro São Paulo, nós vamos lembrar, nossa, o Rian Francisco é injusto, né? Ingrato. Não é não. É o Zubeldia, que não sabe o que fazer com o time que ele tem nas mãos. E o Belmonte e o Júlio Casares carimbando a qualidade desse trabalho. Vamos a alguns fatos aqui que eu acho que são importantes agora para levantar. Porque o São Paulo, eu não sei quando que é o próximo jogo, eu não levantei aqui. Hoje é segunda, deve ser quarta-feira, né, contra o Libertad. Depois nós vamos pegar o Grêmio, depois ao Náutico, dia 20, alguma coisa assim, né? Eu acho que é isso. Não levantei, tô exausto. Você também deve estar exausto me olhando aqui, né? Porra, é desgastante. E nós temos aí, entre Grêmio, Libertad e Náutico, 3 dos times mais fáceis que nós podemos pegar. Então é aquele respiro que o Zubeldia precisa para caras oportunistas. Os caras que gritavam que o São Paulo era invicto, estava invicto. Não, o São Paulo tá invicto. Vamos lá, vamos ver esse invicto aí. Tabela do Brasileirão 2025. Ó o invicto aqui, ó. Isso aqui é o time invicto, ó. Ó o time invicto, consegue ver daí, ó? Dá pra enxergar o invicto? O de São Paulo é o 16º colocado. Ele tem 9 pontos. Nós podemos ser passados na próxima rodada por Vasco e Juventude, tá? O Santos também pode ganhar hoje para 7. Nós estamos ali beirando o rebaixamento. Nós temos um time hoje que falam que tem pouco elenco. Nós estamos atrás do Mirassol. Eu não vou falar do Vitória da Bahia, do Inter, do Fortaleza, eu vou falar do Mirassol. Nós estamos abaixo do Mirassol. Quer falar de elenco comigo? O elenco tá curto, Juba. E o Mirassol com o Reinaldo e o Cleison? E aí, o Mirassol com o Reinaldo e Cleison? Esse, Muralha, né? Acho que é o Muralha, o goleiro. Esse elenco tá redondo. Esse elenco tá legal. Esse pode estar na frente do São Paulo. Porque quando o São Paulo perder a Libertadores, tô dizendo quando perder. Não é que eu tô falando que vai perder. Ele deve perder sim. Porque o São Paulo joga pra empatar, né? Quando o São Paulo perder a Libertadores, se perder, vão dizer que foi normal. Não, o São Paulo não tinha time pra ganhar. Esses oportunistas aí de jornalistas que ficam influenciando muitas opiniões, eles vão dizer assim, não, mas é normal o São Paulo perder. Perdeu pro Botafogo, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Inter, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Fortaleza, perdeu Fortaleza. É normal perder pro Fortaleza. É o que vão dizer na sua cara. É normal perder a Libertadores, não era pro time pra ganhar a Libertadores. Então é normal perder, certo? A Libertadores. Que ela não vai te rebaixar. Você não vai ser rebaixado porque perdeu a Libertadores. Quando você perder a Copa do Brasil para um time tipo Atlético Mineiro, com um atacante de 40 anos, um time que não tinha zaga, que perdia com o Diego Milito 10 jogos seguidos e pega o São Paulo e o São Paulo opta por não fazer trocas e é eliminado da Copa do Brasil. Quando o São Paulo perder a Copa do Brasil, para qualquer time que seja, vão dizer na sua cara, pode ser pro Náutico, tá? Vão dizer na sua cara assim, ó, não, mas o São Paulo não tinha time para ganhar a Copa do Brasil.
O São Paulo perdeu, o São Paulo é isso aí mesmo. São Paulo tá endividado, vamos cobrar a diretoria. É o que vão te dizer. Vamos simplificar. Não é pra trocar de técnico. Quantos técnicos nós já tivemos? Quantos técnicos já contratamos? Não é pra trocar de técnico. O problema menor é o técnico. E aí, beleza. E aí perde a Copa do Brasil. Não, normal. São Paulo não tinha time pra ganhar a Copa do Brasil, não. Demorou. Quando chegaram no Brasileirão, que não tem time pior no Brasileirão que Alianza Lima, que Libertad, que Náutico, não tem. Se tivesse, o Náutico, por exemplo, é Série C. Se tivesse Libertad e Alianza Lima fossem brasileiros, era Série C também. O Tadjeri, Série B, C quase também. Esses são os times que a gente ganha, tá? E aí, quando o São Paulo estiver só no Brasileirão, aí ele vai começar a levar a sério. Já está levando um pouco a sério, mas vai ver que a água bateu no traseiro. E é nesse momento que nada do que está sendo feito agora vai fazer sentido. Você não tem time para ganhar a Libertadores, segundo especialistas aí de jornalistas, né? Já mudou de opinião, já mudou de opinião. Esses especialistas aí. São Paulo tá invicto, 16º, São Paulo tá invicto. É esse especialista aí que você ouve de vez em quando, que é o cara que fala que o São Paulo não tem time para ganhar Copa do Brasil e Libertadores. E tudo bem. Talvez não tenha, eu acho que tem, tá? Eu acho que tem. Mas digamos que não tenha. Por que então que nós estamos fazendo um brasileiro que nós não ganhamos do Sport Recife? Que nós não ganhamos do Fortaleza? Não, o Fortaleza é muito grande hoje em dia. Do Ceará. Por que nós estamos aí penando pra passar o Mirassol? E eu tenho que ouvir que isso aqui tá normal, que o São Paulo tem um elenco reduzido, que o técnico do São Paulo tira leite de pedra e que nós vamos ouvir, vamos lá, premonição, vamos lá pra frente, vamos prever o futuro. Quer saber o que vai ter no futuro? Ganhou do Libertad. Olha aí, ó, critica o Zubeldia agora aí, ó, torceu contra. Eu tô torcendo a favor do São Paulo e é muito a favor, que é porque eu tô com medo de ser rebaixado. Estou sim com medo de ser rebaixado pela primeira vez. Não me conformo que um país que tem, na Série A, tem Juventude, Sport Recife, a draga que tá o Santos ultimamente. Você tem o Mirassol, o Vitória da Bahia. Nós temos que olhar pra essa tabela e falar, não, São Paulo vai brigar pra não cair. Como assim, cara? Só que hoje o São Paulo briga pra não cair. O Vasco, o São Paulo hoje briga pra não cair com o Vasco, que virou de uns anos pra cá uma draga. É um time grande, mas virou uma draga dos anos pra cá. E o torcedor do Vascaíno sabe muito bem do que eu estou falando. E o São Paulo caminha a passos longuíssimos, passos gigantescos, pra tentar virar um Vasco também. A dívida só aumenta de forma inexplicável de um time que paga pouco em relação ao mercado, aos seus rivais. O São Paulo paga pouco. O São Paulo contrata, em termos de qualidade, pouco em relação aos seus rivais. O São Paulo paga muito menos pelos jogadores. O São Paulo tem uma contratação histórica aí, que é a do Galopo, que custou a metade do Cebolinha, a metade do Matias Vinha, um terço do Vitor Roque. Sabe, nem metade do Paulinho. Então, assim, quando fala, o São Paulo contratou o Galopo, tá jogando dinheiro fora, o São Paulo joga pouco dinheiro fora em relação aos nossos rivais. Então, cadê o dinheiro do São Paulo? Que nível de gestão repugnante é essa? Que o São Paulo só piora, mas só piora mesmo. E ainda assim, os caras, eles deliberadamente optam por não trazerem um técnico. Porque quando trouxeram um técnico meramente vencedor, o cara ganhou uma Copa do Brasil. Quando trouxeram uma figura mais altiva, uma figura mais séria, também vencedora do futebol, ganhou um Paulista, com o Crespo. E aí você opta, do nada, por começar a contratar Carpines e também Zubeldias. Nada contra, hein? Zubeldia eu acho que é muito fraco, o Carpini acho que vai ser bom no futuro, sim. O Zubeldia eu não entendo, porque 18 anos de carreira, não ganhou nada, então como é que pode um cara desse ser ideal pra gente? Agora, o que ele tem feito no time do São Paulo não é a escalação que me pega. Ah, Juba, mas ele escalou o Cedric no lugar do Lucas Ferreira. Cara, isso pouco importa pra mim. Achei que a escalação, tirando o Cedric no lugar do Lucas Ferreira, foi até boa a escalação. As trocas também achei boas. O que me pega é a postura do São Paulo. É uma postura que a bola chega no goleiro Rafael quando tá 0x0. Se chegar rasteira, ele domina no pé e fica esperando o atacante chegar pra pegar. Aí ele pega com a mão, sabe? Fazendo hora. E isso é uma ordem clara do técnico. Ordem claríssima do técnico. Quando o time do São Paulo pega a bola
e tenta só contra-atacar o Palmeiras com Ferreirinha e André Silva, você já sabe que vai dar ruim. O Ferreirinha, ele é muito bom jogador, mas driblar 3 caras do Sport é uma coisa. Driblar 3 caras do Náutico é uma coisa. Driblar 3 caras do Libertad é uma coisa. Driblar 3 caras do Palmeiras não vai driblar, você sabe disso. Se driblar o segundo, o terceiro passa a borracha. Joga na canela. Então é claro que o Ferreirinha não ia conseguir e não conseguiu. Óbvio que não ia. Você tem que ter um mínimo de esforço coletivo. Não adianta colocar 3 zagueiros, mais o Enzo, 4 zagueiros, mais o Cedric, praticamente 5 zagueiros, mais o Alisson, que já não passa do meio campo, são 6 zagueiros, mais o Marcos Antônio, que já não passa do meio campo, são 7 zagueiros. O Matheus Alves se desdobrando sem nenhuma experiência para jogar no São Paulo, o André Silva fazendo o impossível, que nem Adriano Imperador fazia sozinho na Inter de Milão no auge, que sozinho não joga. E colocando o Ferreirinha para ser o Mané Garrincha. Como é que pode esperar algo diferente do que aconteceu ontem? Ah, mas perder de 1-0. Palmeiras é muito qualificado. Cara, pode perder de 5-0. Você tem que tentar jogar bola. O Zubeldia, ele não entende o tamanho do São Paulo, ele nunca vai entender isso, porque ele não é um cara do tamanho do São Paulo. A mesma coisa o Belmonte, a mesma coisa o Júlio Casares, eles não entendem o São Paulo porque eles não são da altura do São Paulo. Eles são caras que estiveram lá, conseguiram na politicagem interna chegar a uma presidência, a diretoria, mas eles não são nada na história do São Paulo, eles são um pesadelo que vai passar. Eles são um pesadelo que vai passar. E essa manutenção do Zubeldia, ela é trágica. Eu diria cômica. Mas eu teria que dar risada pra isso. E eu não acho a menor graça, porque o São Paulo beira o rebaixamento hoje. E o São Paulo de hoje pode ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil e até o Brasileiro. Mas a esperança é ser eliminado da Libertadores, é ser eliminado da Copa do Brasil e também brigar pra não cair no Brasileiro. Então que é isso? Que tipo de gestão é essa? Que tipo de manutenção sombria é essa desse técnico? Nós estamos assombrados. Com o rebaixamento batendo na nossa porta. Acho que na 8ª rodada. 9ª, 8ª, não sei. Sabe, você não recupera mais, cara. Dá pra dar uma arrancada depois de 5 jogos? Dá, o São Paulo é muito grande. Mas sem querer jogar bola. Um time que tem medo do Sport Recife no Morumbi. Um time que qualquer jogo da Libertadores mete Cedric, Ferrarese e Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson e Alan Franco recuados. É esse time que vai engatar 4, 5, 6 vitórias seguidas no Brasileirão? Contra quem mesmo? Se do Sport já não ganhou, do Ceará já não ganhou. Ganhou do Santos, que é a maior crise que tem na história do Santos aí. Mas tirando isso, vamos ganhar de quem? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!